Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o risco de deportação dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, né? É lógico que está todo mundo comemorando a eleição do Trump e coisa e tal, mas vocês sabem, tem um monte de brasileiros que foram para lá e pediram asilo, né? Justamente pela questão da perseguição aqui no Brasil. O Alan dos Santos, o Monark, enfim, tem um monte de brasileiros lá, sem contar as pessoas que naturalmente vão para lá, né? Muitos brasileiros com a eleição do pinguço corrupto aqui no Brasil resolveram meter o pé dessa jossa aqui e ir para os Estados Unidos. E aí, qual que é o risco de deportação que tem esse pessoal? Vamos entender esse risco, porque é lógico, o risco existe, né? O Trump falou abertamente que vai fazer deportação em massa. Mas é o que eu falo para vocês sempre, tá? Eu acho que o risco é muito menor do que estão colocando. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Renault Cuide Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal da Fórum aqui está comemorando, está falando, tá vendo? Esse pessoal brasileiro de direita está comemorando a eleição do Trump, mas o Trump já falou que vai deportar todo mundo, vai mandar todo mundo embora, vai mandar Alan dos Santos embora, vai mandar Monark embora, vai mandar um monte de gente embora e coisa e tal. E bom, não, é menos do que isso, tá? Primeiro, o Alan dos Santos, por exemplo, já conseguiu o asilo dele, então ele já tem a identidade americana, já tem a cidadania americana, então ele tem menos, não tem nenhum risco disso acontecer e coisa e tal. Mas, além disso, mesmo para os brasileiros que vão lá de forma genérica e coisa e tal, né, a situação eu acho é pouco provável. É o que eu falo para vocês, os Estados Unidos precisa dos imigrantes tanto quanto os imigrantes precisam dos Estados Unidos. Essa questão da imigração lá nos Estados Unidos sempre foi uma questão de amor e ódio, né? Por um lado, realmente o pessoal tem receio, porque muitas vezes vai gente que são criminosos, pessoas do mal que vão lá para os Estados Unidos, mas por outro lado também, os Estados Unidos é uma nação que se fez com base na imigração, e a imigração melhora a economia, eu sempre falo isso para vocês, ainda mais num país que tem baixa taxa de natalidade, como já é o resultado, já é o caso dos Estados Unidos, já é o caso da Europa também, imigração é fundamental, meu amigo, a economia afunda se não tiver imigração. Então, a minha visão é que o Trump vai fazer um monte de coisa nessa área, mas vai ser muito mais ações midiáticas do que alguma coisa efetiva nessa área. O que eu espero é mais dificuldade para conseguir visto de entrada. Tá? Visto de entrada vai ser mais difícil. O processo de imigração para os Estados Unidos, conseguir visto para lá, provavelmente eles vão colocar leis endurecendo esse tipo de processo. Mas deportar as pessoas que estão lá, ele vai deportar também, principalmente aquelas que já estão com aviso de deportação. Quem são essas pessoas? Veja, tem várias maneiras de você chegar ilegal nos Estados Unidos, né? Por exemplo, uma maneira é você ir com visto de turista e ficar por lá. Se você fica com visto de turista, o visto de turista te dá direito a ficar 6 meses por lá, né? Nesses 6 meses, se você não volta, você está ilegal por lá. E aí, você está ilegal. Mas, em princípio, o governo nem sabe de você. Você está lá nos Estados Unidos, está fazendo as coisas e coisa e tal. O governo não fica controlando cada pessoa que entra e sai direitinho, em detalhe, nesse tipo de coisa. Então, assim, não tem muito problema isso, né? Agora, existe uma situação que é realmente de risco maior, que é justamente o pessoal que passa pela fronteira do México. O pessoal que passa pela fronteira do México, eles têm usado um gatilho para entrar nos Estados Unidos, que é o seguinte, eles chegam na fronteira do México, eles são presos pela polícia de fronteira americana, mas eles vão e fazem um pedido ao juiz de asilo nos Estados Unidos. E aí, com a lei do Biden, esse pessoal todo, eles ganham, né, esse direito de asilo e coisa e tal, mas é uma situação precária. Eles já estão fichados como ilegais nos Estados Unidos. O governo americano já sabe o nome deles, já sabe onde é que eles estão e coisa e tal. Então, esse pessoal, sim, corre um risco muito maior no final das contas, tá? Esse pessoal que atravessa a fronteira mexicana dessa forma. É lógico, risco tem para todo mundo lá, mas é aquele negócio, né? Eles têm o direito realmente de controlar a fronteira deles, é uma coisa legítima do povo americano fazer esse tipo de controle. Então, primeiro, esse pessoal que está falando isso com relação aos perseguidos políticos brasileiros, o pessoal da esquerda que está comemorando isso, está se ferrando, porque tem um monte de esquerdista também que foi lá para os Estados Unidos também, né? Brasileiro ir para os Estados Unidos vai à vontade. E o pessoal que sofre perseguição de fato
tem o mecanismo do asilo político. Pedir asilo político é uma coisa que você pode fazer e funciona muito bem, e se você conseguir esse asilo, você tem lá o seu green card, ganha o green card, que é o visto de residência permanente. Se você fica 10 anos, não sei se são 5 anos ou 10 anos, com o green card, você pode ter o seu visto definitivo, você ganha a cidadania americana, né? Então, assim, o pessoal aqui está comemorando, não, que 230 mil brasileiros, né? Lá nos Estados Unidos também, os democratas estão falando muito isso, né? Porque está todo mundo chateado porque os latinos votaram a favor do Trump. Tem democrata falando que o Trump vai reverter a cidadania. Não, porque não vai ter mais cidadania, o pessoal que já conseguiu cidadania vai voltar atrás. Gente, isso daí é papo de democrata que tá putinho porque o Trump ganhou e coisa e tal, né? Muito pouco provável isso acontecer, não tem nem base jurídica para fazer esse tipo de coisa, desfazer cidadania, não existe isso. Quem já tem a cidadania, quem já tem o asilo americano vai continuar com o asilo, né? O processo é todo esse, né? A outra dica que muita gente dá também é a questão dos estados que são estados santuário, né? Vários estados americanos declararam a situação de santuário, dizendo que não vão expulsar imigrantes desses estados, né? E isso é uma alternativa também para os imigrantes que estão lá. A Flórida não é um estado santuário, então o pessoal brasileiro que está na Flórida pode ter problemas nesse sentido, né? Já o pessoal que está em Nova York, na Califórnia, que são estados santuários, não teria esse tipo de problema. Esses estados fazem essas leis de santuário exatamente por aquilo que eu falei para vocês. Imigrantes, no final das contas, são positivos para a economia, né? Isso cresce a economia da região, faz com que a economia movimente mais. Imigrantes tipicamente são pessoas, a imensa maioria, tá? É lógico que tem imigrantes que são gente do mal, que são criminosos e coisa e tal, e infelizmente tem gente ruim de todo tipo, né? Mas a maior parte dos imigrantes chega querendo fazer a vida, querendo trabalhar, querendo botar a mão na massa, trabalhar e coisa e tal, acaba contribuindo muito para a economia do país. Então não é difícil você ficar nessa situação. Então esse é o caso, né? Existe risco para os brasileiros que estão nos Estados Unidos? É lógico, risco sempre existe. Mas, de novo, eu acho que o que vai acontecer, o mais provável de acontecer, é uma ação muito mais midiática, muito mais um negócio, né, de botar uns aviões, encher avião de imigrante, mandar embora e coisa e tal, mas aquele pessoal que já tem aviso de deportação. Quando você entra pela fronteira mexicana, que você é pego pela guarda da fronteira e depois consegue a licença do juiz, você já tem o aviso de deportação. Essas pessoas têm um problema maior nesse caso, essas pessoas têm que tomar mais cuidado. A recomendação é, vão para estado santuário. Impede qualquer problema? Não vai ter problema nenhum? Não, não é que não vai ter problema nenhum, pode ser que tenha problema também, mas a chance de ter problema é menor nesse caso, né? Em direito, você nunca pode dizer assim, ah não, desse jeito é seguro, desse jeito não vai ter problema nenhum. Não, sempre pode ter problema. Mas você busca os lugares que têm menos chance de problema, no final das contas, lá nos Estados Unidos, né? E lógico, a partir da posse do Trump, então o pessoal que está pensando ainda em imigrar para os Estados Unidos de forma ilegal, ó, tem até 21 de janeiro, né, que é a data da posse do Trump, né? Ele já falou que a coisa vai mudar quando ele tomar posse. Então, quem tiver essa ideia, a ideia é ir de uma vez, né? Aproveitar agora esse intervalo até dia 21 de janeiro, que ainda é o Biden, né? O Biden tem essa moleza aí, tem um monte de coisas para facilitar a imigração e coisa e tal, para pedido de asilo e coisa e tal. Então é isso daí, gente. Eu acho que é justo esse negócio da imigração, não vejo como problemático, não acho que as pessoas perseguidas aqui do Brasil que fugiram para os Estados Unidos vão ter problema com isso. Não vão ter, essas pessoas todas pediram asilo político por perseguição política, e todo mundo sabe que aqui no Brasil está tendo perseguição política sim com a questão da direita, então esse pessoal eu não creio que tenha problemas, né? O pessoal que passa pela fronteira, os imigrantes que vão pela fronteira mexicana, pode ser que tenha um problema maior nesse caso, mas da mesma forma é o que eu falo para vocês. O Trump vai fazer uma ação mais espalhafatosa, vai expulsar um pessoal e coisa e tal, mas não vai ser essa coisa toda que eles estão falando não, tá? De novo, entrar vai ficar mais difícil. Então, se você está pensando em ir para os Estados Unidos, e a oportunidade é agora, aproveita antes do dia 21 de janeiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.